Você quer saber mais sobre as 3 leis sistêmicas descobertas por Bert Hellinger que regem o nosso sistema familiar? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre essas 3 leis. O nosso sistema familiar, nós somos regidos por 3 leis de acordo com Bert Hellinger. Uma das leis é a lei do pertencimento. E o que é a lei do pertencimento? Todos têm direito de pertencer. É isso que é a lei do pertencimento. Mas se tiver um membro da minha família que foi excluído, seja na geração atual ou nas gerações anteriores, ou uma pessoa ou mais pessoas irão compensar essa exclusão. Então, ninguém pode ser excluído, independente se ele errou, se ele falhou, o que é que aconteceu com essa pessoa, se ela teve, de repente, uma doença contagiosa, uma doença mental, que antigamente era muito comum, até esconder, acorrentar uma pessoa que tinha um problema mental, ou se alguém errava, uma moça ficasse grávida solteira, às vezes era excluída, né? Ou casasse com quem não queria, e assim por diante. Então, se eu excluir um membro da minha família, isso vai trazer sérias consequências. Então, todos têm direito de pertencer. Todos precisam ser inclusos. Inclusive, quando nós constelamos uma pessoa, nós fazemos a inclusão dos excluídos neste momento do movimento da constelação. Também os abortos. Cada aborto que teve, ele precisa ser incluso. Todos os nossos relacionamentos, seja namorado, marido, esposa, namorada, todas as pessoas que entraram na nossa vida, elas precisam ser incluídas. E também assim como nossos empregos, as cidades onde nós passamos e moramos, nada pode ser excluído uma vez que fez parte da nossa história. Nós podemos até, de repente, não conseguir conviver mais fisicamente com uma pessoa da nossa família, porque de repente ela é muito complicada ou traz vários problemas, então eu tenho o direito de incluir no meu coração e me reservo o direito de manter distância. Deixar bem claro que incluir para que a pessoa possa pertencer não significa ter que conviver. Significa que eu incluo. Então, incluo abortos, incluo meus pais, meus ancestrais, todas as pessoas que passaram pela minha família, cidades que eu morei, os trabalhos que eu tive, tudo isso eu faço a inclusão para que isso não traga consequências para mim e para minha família. A outra lei é a ordem e hierarquia. O que é a ordem e hierarquia? Quem vem primeiro é maior. Não é melhor, é maior na ordem de chegada, na ordem da hierarquia. Então, nossos pais, como vieram antes, é maior do que nós. Mas como que meu pai é maior? Se o meu pai é depressivo, se o meu pai vive bêbado, se o meu pai isso, minha mãe aquilo, e coloca 50 mil problemas aí que os pais têm, e realmente pode ser que tenha mesmo assim eles são maiores na ordem de chegada. Não é que são melhores, nós precisamos separar também a questão do pai e da mãe, de ter nos trazido ao mundo, do homem e da mulher. Não existe uma chavinha que a pessoa, quando se torna pai ou mãe, que a gente liga aquela chave e ele vai simplesmente, não vai cometer mais nenhuma falha, nenhum erro, vai ficar perfeito. Infelizmente não existe. Seria muito bom que existisse, assim, que a gente fosse pais mesmo, totalmente assertivos. Mas não temos isso. Então eu preciso respeitar essa ordem. O irmão mais velho é o maior, mesmo que foi um aborto. Se teve um aborto antes do mais velho hoje que é vivo, o maior é o aborto e não o que está vivo. O que está vivo é o maior em referência aos que estão vivos, mas existe um antes dele. Então esse que foi o aborto, ele é o primeiro. Né? Ele é o primeiro na ordem de irmãos. Então ele acaba sendo maior e precisa ser incluso. Senão eu estou infringindo 2 leis, a lei do pertencimento e da ordem. Então todos têm direito de pertencer, inclusive de pertencer não, de fazer parte da ordem e de pertencer também, né?
Então, se você teve, ou eu, qualquer outra pessoa teve 2 maridos, 3 maridos, 4 esposas, sei lá, 3 esposas, todas pertencem e fazem parte da ordem. Então, a primeira esposa ou o primeiro marido sempre vai ser maior. Por quê? Porque é o primeiro. Então, não existe, na visão sistêmica, não existe ex-marido. Existe primeiro marido, primeira esposa, segunda esposa. Então, é nesse sentido que a gente coloca a ordem nas nossas relações. Em uma empresa, o fundador é o maior. E isso precisa ser respeitado, né? Nessa questão de ordem. E muitas vezes o fundador ou o funcionário mais antigo não tem esse respeito. E a gente sempre, mesmo que ele já, por exemplo, está muito idoso, não consegue mais comandar a empresa, mas ele é maior, mesmo que tenha falecido, é maior. Não está mais ali, mas foi o fundador e precisa ser respeitado na ordem. Agora, o líder, numa empresa, por exemplo, nós não temos só um organograma, né? A gente tem a ordem da questão de organograma, na verdade, e essa ordem de chegada. Então, a ordem de chegada, de organograma e de competências. Então, já até muda um pouquinho a questão de ordem aí dentro das empresas. Então, a gente precisa sempre pensar, o que veio primeiro na minha vida é maior. E essa hierarquia precisa ser respeitada. No casamento, não tem questão de maior. O homem e a mulher, ou seja, um casal hétero ou um casal homo, são do mesmo, vamos dizer assim, são do mesmo tamanho. Ninguém é maior que ninguém. Só tem a questão de ordem, da ordem dos companheiros ou das companheiras que nós tivemos. Mas o casal deve estar sempre em equidade, em equilíbrio, se sentindo do mesmo tamanho. Eu também posso romper essa ordem quando, por exemplo, se eu me comportar como mãe da minha mãe ou mãe do meu pai. Tem filhos que começam a querer mandar nos pais. Neste momento acontece uma desordem, e ao acontecer a desordem, acontece o caos. Então, sempre entendendo que os pais são maiores, e o fato do irmão mais velho também ser maior não significa que ele manda nos demais. É que a ele caberia a liderança ali na hora de resolver algum problema de família. Se a esposa se comporta como mãe do marido, ela está querendo até ser maior que a sogra, e se virou mãe dele, isso vai dar um problema, uma desordem nesse casamento. E isso tem muita coisa para a gente trabalhar, viu, gente? Eu estou falando aqui resumidamente. A outra lei é a lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e receber. O que é isso? A gente precisa ter um equilíbrio no dar e receber. Essa lei só não tem validade para entre pais e filhos. Por exemplo, os pais nos deram a vida, então, mesmo que eu desse para o meu pai, para minha mãe uma casa, eu não estaria desequilibrando porque são meus pais, né? Me deram a vida. E os pais também podem dar para os filhos. Então, nesse sentido, não tem desequilíbrio. Mas entre marido e mulher, se um faz demais e o outro não retribui, vai dar problema lá na frente. Ou você vai adoecer quem está dando demais, ou vai ter perdas financeiras, ou ainda vai poder ter assim, a pessoa ter uma atitude que te machuca, tipo uma apunhalada nas suas costas, ou ter uma traição. Vai acontecer algo onde essa amizade ou esse relacionamento pode até se romper porque um fez demais e o outro não retribuiu. Isso também entre amigos e isso nas relações. E isso também entre patrão e empregado. Precisa haver um equilíbrio entre o que é pago, entre o que o funcionário oferece. Quando acontece desequilíbrio, vai ter problema também entre patrão e empregado. Então é muito importante essas 3 leis serem respeitadas para que a nossa vida consiga andar em mais harmonia, mais prosperidade, que a gente evite certos problemas e com isso acontecem mais ordem, né? Essas 3 leis, inclusive, fazem parte das ordens do amor, que foram descobertas por Bert Hellinger após muito tempo de estudo e de verificação que ele praticou durante toda a vida dele. Eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, deixe sua pergunta aqui abaixo, faça seu comentário, se inscreva aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse.